Na Bahia, o governo do estado publicou essa semana um decreto que aumenta o limite de público em eventos de 3.000 para 8.000 pessoas. A medida vale até o próximo dia 18. Já os estádios estão autorizados a receber a lotação de até 50% da capacidade. Para todos os casos, a vacinação contra a Covid deverá ser comprovada e o uso de máscaras segue obrigatório. A flexibilização das restrições é por causa da queda nos números da pandemia no estado. Os casos ativos, que já chegaram a mais de 30.000, caíram para cerca de 3.000. No Laboratório Central da Bahia, a quantidade de testes positivos teve queda de 50% para 8%. Aqui em Fortaleza, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a terceira onda da Covid-19 chegou ao fim. De acordo com a pasta, os exames e números de atendimentos a pacientes com a infecção nas unidades de saúde confirmam a tendência de baixa considerável nos casos de Covid-19 e óbitos decorrentes da doença. O cenário de queda nos índices é comum também fora da capital. Com isso, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia deliberou novas regras já publicadas em decreto estadual. Eventos sociais, festivos e esportivos em ambientes controlados podem funcionar sem restrição de capacidade. Mas, para ter acesso aos locais, é preciso comprovar o ciclo vacinal em dia. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, ainda não há uma previsão para a dispensa do uso obrigatório de máscaras no Ceará. Aqui no Rio Grande do Norte, a pandemia do coronavírus é considerada sob controle pelas autoridades públicas de saúde. E a vacinação é apontada como a principal responsável por isso. 80% da população já está vacinada com as 2 doses das vacinas contra a Covid-19. 91% com a primeira dose de um dos imunizantes. Entre o público de 12 a 17 anos, a cobertura vacinal já chega a 86% para a primeira dose e 66% com a segunda. As crianças entre 5 e 11 anos já estão 50% vacinadas. Entre os meses de janeiro e fevereiro, o RN registrou 2.183 óbitos entre pessoas não vacinadas. O total de mortes entre pessoas vacinadas foi de 30 indivíduos nos 2 primeiros meses deste ano. Essa semana, a Prefeitura de Natal publicou um decreto liberando o uso de máscaras em ambientes abertos e também fechados. O governo do estado pretende liberar o uso de máscaras somente em ambientes abertos na quarta-feira da próxima semana. Com a diminuição no número de casos, o cenário atual da pandemia na Paraíba é de queda, mesmo sem atingir 90% da população com o esquema de vacinação completo. Até o momento, o estado registrou aproximadamente 600 mil casos de Covid-19 e 10.142 mortes em decorrência da doença foram confirmadas. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a cada 109 testes de Covid-19, 99 são negativos e apenas 10 positivos. 83% da população já recebeu a primeira dose da vacina e 76,87% recebeu a segunda dose ou dose única. Aqui no Maranhão, o número de casos ativos da Covid-19 segue em queda. Atualmente, o estado tem 3.981 casos ativos. Há exatamente um mês, o número era de 8.632, uma queda de mais de 50%. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram registrados 832 novos casos, sendo que 74 deles foram registrados aqui em São Luís, 20 deles em Imperatriz e os outros 734 nas outras regiões. A taxa de ocupação de leitos continua abaixo de 34% em todo o estado. As restrições como o uso de máscara e distanciamento social continuam em vigor e espera-se que com o cancelamento das festas de carnaval, a tendência de queda continue. O estado do Amazonas está na fase laranja para a transmissão da Covid-19. O número de casos confirmados da doença já passa dos 576 mil. A situação epidemiológica é considerada controlada pelo governo. Aqui em Manaus, a Prefeitura anunciou a liberação do uso de máscara obrigatório em ambientes ao ar livre. A medida vale a partir da próxima quarta-feira, dia 16 de março. Atualmente, quase 60% da população amazonense já completou o esquema vacinal contra a Covid-19. O Piauí
registra queda nos casos de Covid-19 nas últimas semanas. As mortes e hospitalizações também estão em baixa. Para se ter uma ideia do quadro, 55% dos leitos de UTI para pacientes com a doença estão disponíveis. Já em relação aos leitos clínicos e de estabilização, a disponibilidade é próxima dos 90%. O estado também lidera o índice de vacinação do país, com 91,4% da população com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19.